Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. É a segunda vez que eu venho aqui compartilhar a palavra de Deus na igreja de Glendon. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Alguém de vocês precisa de tradução do português para inglês? Podem levantar as mãos, por favor. Alguém quer tradução? Português para inglês ou espanhol? Não, espanhol acho que entendem. Ninguém, então? Nós temos uma irmã assim, a Linda. Não precisa de tradução, já está lá. Já está lá. Então, tá bom. Então vamos começar a estudar a palavra de Deus nesse sábado de manhã. Muito bom compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu vou pedir que antes de começarmos, quem puder ficar de joelho para orarmos mais uma vez, pedimos a presença do Espírito Santo aqui conosco, nessa manhã de sábado. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para estudar a Tua palavra. Fale aos nossos corações, a nossa alma, dá-nos entendimento e sabedoria. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Que possamos sair daqui cheios do Teu amor, fortalecidos na Tua palavra, para que possamos enfrentar todas as dificuldades com o Senhor ao nosso lado. Que possamos compartilhar esse amor às outras pessoas. Por favor, Senhor, abra a nossa mente para entender a Tua vontade, os Teus propósitos para a nossa vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que venha de Ti e que eu seja apenas instrumento em Tuas mãos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu escolhi compartilhar hoje tem como título Deus é real e se importa conosco. Essa afirmação, ela é forte de você pensar. Deus é real e Ele se importa. Pensa bem em todos os aspectos que estão inclusos nessa frase. Ele se importa tanto com a gente, tanto que tem um verso na Bíblia que nós todos conhecemos de cor, em São João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus busca constantemente captar a nossa atenção. Ele busca nos impressionar com o seu propósito. Em outras palavras, Deus deseja uma comunhão, um relacionamento íntimo com cada um de nós. Um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento que você conhecer a Deus não é nesse termo nosso ocidental que eu conheço porque você já viu ou você encontrou numa reunião. Conhecer a Deus é ter uma relação diária com Deus, dia a dia. E é Deus quem busca nós. Se lembrarmos no relato de Gênesis 3:9, Deus fala assim, que quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou Eva e perguntou para eles, Adão e Eva, onde você está? Deus está sempre nos buscando, Deus está sempre ao nosso lado. Quem afasta de Deus somos nós, mas Deus não se afasta de nós. A Bíblia, irmãos, não é apenas um livro qualquer, não é papel e tinta que tem aqui, é a voz de Deus, é um livro poderoso que pode nos transformar. Dessa afirmação, dessa verdade, Deus é real e se importa conosco, eu vou abordar para nós estudarmos hoje pelo menos 3 características básicas disso. A primeira delas, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Quando abrimos a Bíblia, é a voz de Deus falando conosco. A Bíblia tem esse poder. Se só eu ler aqui, é diferente de vocês me acompanharem com os olhos. Abram as vossas Bíblias, por favor, em Salmos 139. O salmista, Davi, ele entendeu o que é esse Deus. Que Deus é esse que busca essa comunhão conosco. Quem é? Então, a primeira verdade que vamos refletir
é um Deus que busca. Vamos começar no verso 1 de Salmo 139. Salmo 139, no verso 1. Me acompanhe, por favor. Ouçam a palavra de Deus, palavra poderosa do Deus o Criador. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Verso 3, estou lendo na Nova Versão Internacional. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Irmãos, Deus está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. O salmista entendeu isso e, ao escrever esse salmo, ele sentiu o poder que nós podemos ver na nossa vida. Nós vemos que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Na hora que você está triste, na hora que você está alegre, em todos os momentos, ao levantar, ao dormir, em todo momento, Deus está com a gente. Essa é uma das maiores diferenças entre o cristianismo e as outras religiões. É um Deus que está conosco. Aqui nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e eles gravaram horas e horas de vídeos de casais. Quando terminou por um ano assim essas gravações que eles analisaram, eles podiam falar com 91% de certeza quais eram os casais que permaneceriam casados e quais que tinham as chances de se divorciarem. E o que eles encontraram em comum em todos os casais que vão permanecer casados é o relacionamento íntimo que eles tinham um com o outro. É o dia a dia, a conversa, o compartilhar tudo da sua vida. Aqueles que conversavam entre eles, aqueles que se conheciam intimamente, teriam a chance maiores de continuarem casados. O que tem a ver isso com o cristianismo? Simples. É o compartilhar a vida dia a dia com Cristo, que nós vamos conhecendo o seu amor, que nós vamos conhecendo a Deus. Se eu perguntasse para vocês algum momento em que você teve certeza da presença de Deus na sua vida, aquele momento que a gente considera milagroso, você fala assim, foi Deus, ou foi por Deus, ou Deus fez isso, ficaríamos aqui até às 6 horas da tarde na vigília, porque todos nós temos grandes experiências com Deus, grandes momentos em que você não teve dúvida de que esse Deus esteve do seu lado. Mas não só de momentos grandiosos, não só de momentos marcantes que é feito um relacionamento. Não é aquele dia em que o casal entra na casa nova e conseguiram comprar. Não é aquele dia em que foram ao hospital e o filho nasceu. Lógico que todos esses momentos importantes têm importância no relacionamento. Mas não é ele que vai fortalecer o seu relacionamento. É o dia a dia, é o conhecer. Meus irmãos, devemos lembrar que Deus nos conhece, como lemos agora, em Salmo 139. Deus nos conhece e Ele quer que nós o conhecemos. Ele não se esconde de nós, Ele está aberto. Vamos continuar lendo esse Salmo 139. Agora eu tinha parado no verso 13, vamos continuar lendo até o 16. Para sentirmos esse Deus que nos busca. No verso 13, não, parei no 10, vamos continuar do 11. No verso 11, Salmo 139, Nova Versão Internacional. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos parar aqui no 16. Eu tenho certeza que nenhum de nós não tivemos escolhas. Você não escolheu o país que você ia nascer, a família em que você ia nascer, o gênero que você ia nascer, o dia em que você vai nascer. Deus escolheu, Deus escreveu em sua palavra. Eu te conheço desde quando você se formou. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim: eu não pedi para nascer, não queria estar aqui, mas Deus tem um propósito. Deus escolheu para você nascer nesse dia, nessa época. Por quê? Temos que perguntar para esse Deus. Ele está disposto a nos mostrar o seu propósito de estarmos aqui, de virmos à existência. Deus nos conhece, Ele tem interesse por nós. Deus se importa tanto conosco que na sua palavra tem várias promessas maravilhosas. Eu vou apenas citá-las, eu vou ler, mas devido ao tempo, vocês podem anotar essas lindas e maravilhosas promessas do amor de Deus para conosco. Deus fala assim, em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha outra promessa linda que nós conhecemos, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus se importa com você. Ele quer ter uma relação íntima com você, de pai para filho. Ele escreveu em Romanos 8,15: vocês receberão o Espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberão o Espírito que se tornam filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você pode se ajoelhar e falar: Pai. Por mais triste que você tenha a experiência de pai nesse mundo, ou você não tenha tido, Deus, Ele quer um relacionamento de pai. Você pode chamá-lo de pai: Pai, me ajuda, Pai, e conta tudo para Ele. Abre o seu coração para Deus. Deus deseja que você leve tudo para Ele como você leva para um pai. É um sentimento de profunda intimidade, de pai para filho. Na Bíblia afirma em João 15:9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ele é nosso Pai. Ele coloca assim porque quer ser familiarizado com a gente. Aqui em João, quando Deus fala permaneçam no meu amor, permanecer do original grego, meno, é morar, é habitar. Como que a gente pode permanecer em Deus? Como que é esse negócio? Parece ser muito assim, utopia. Não é abstrato, não é muito palpável, mas é palpável. Deus é palpável, Deus é real. Como você mora com Deus? Como você habita? Conversando. Conversa com Deus. Ore de manhã, à tarde, à noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ore durante o dia, nos seus afazeres, enquanto você está dirigindo. Conversa com Deus, abre o seu coração para Deus. Ouça a voz de Deus. Como? Que nós ouvimos através da sua palavra. Hoje nós ouvimos a voz de Deus na Bíblia. Estude a Bíblia e você vai entender o porquê que você veio à existência. Você vai entender quais são os propósitos de Deus para nós, na nossa vida, e por que estamos vivendo agora, no tempo do fim. Quais são o papel que Deus quer que fazemos, que Deus nos revela na tua palavra. A nossa casa com Deus tem que ser em todos os momentos, não só quando as coisas vão bem. Uma vez eu escutei um pastor falando assim que a igreja às vezes tem 2 tipos assim de pessoas que buscam: aqueles que vêm
na hora que acontece alguma coisa difícil na vida, perdeu o carro, perdeu o emprego, está com doença, alguém da família vai divorciar, aí corre para a igreja e busca Deus, e senta e vem na igreja. Não que tenha algo errado nisso, você pode buscar Deus em todos os momentos da sua vida, mas é o propósito que você está fazendo. Você fala assim, eu estou aqui, estou ali escutando ela falar, mas é só até resolver as coisas. Na hora que resolver, tchau, não vem mais para a igreja, já resolveu. E outros que vêm para a igreja porque está tudo muito bem, graças a Deus, tem emprego, tem trabalho, tem dinheiro, a vida vai muito bem, saúde também, vem para a igreja. Mas na hora que dá uma coisinha errada, não, peraí, vou parar de ir para a igreja, não posso ir para a igreja, agora estou com um problema, não tem como resolver. Primeiro eu vou resolver os problemas, depois eu volto para a igreja. Deus tem que estar constante na nossa vida, seja como o casamento, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde. Quando Deus diz, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, o irmão José disse, hoje eu não vou contar a minha experiência, realmente não é um dia assim, mas um dos versos que fez com que eu entendesse esse Deus e que eu voltei para Deus e que eu entreguei minha vida a Deus, depois de anos afastada da igreja, afastada de Deus, tem Jeremias 29:13. Creio que muitos conhecem de cor, quem quiser acompanhar. Jeremias 29:13, que fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, isso não é uma possibilidade remota. Eu vou ver, quem sabe eu encontro Deus. Entrega seu coração a Deus. Busca Ele de todo entendimento, de toda a alma, e vocês o encontrarão. Ele está disposto a mostrar quem Ele é. Naquele livro, Parábolas de Jesus, de Ellen White, há várias lições que nós podemos tirar daquele livro. Mas uma delas, a que mais está destacada, é isso. Que não é um homem que busca Deus. Né? Quando eu estava assim tão perdida, que eu sentia o Espírito Santo trabalhando na minha vida, eu falei, será que Deus vai me escutar? Depois de tantos não, será que meu coração já endureceu a ponto de ter blasfemado contra Deus e que falam que o Espírito Santo já não mais trabalha quando a gente tanto nega? Mas nesse verso eu descobri que Deus é aquele que busca a ovelha perdida. Ele guarda as 99. E é Ele que busca. Não fui eu que busquei a Deus. Ele estava do meu lado. Ele me buscou. Eu senti a sua presença. Se vocês passarem por essas experiências, vocês sentem o que é esse amor. Como Deus larga tudo e busca você. Você não merece. Deus não perguntou para mim, não perguntou para você, você quer que eu morra na cruz por você, para pagar os seus pecados? Ele simplesmente olhou e morreu. Quando você nasceu, quando você entendeu, a salvação já está aí, de graça. Pela graça, é oferecida por Deus por nós. Todas as parábolas de Jesus mostram que Ele está buscando. Ele busca a dracma perdida. Ele vai ao nosso encontro, ele festeja, ele faz uma festa no céu quando a gente entrega a nossa vida para Deus. A segunda parte dessa afirmação que nós estamos estudando hoje, que Deus é real e se importa conosco, é o poder da graça. Deus quer que eu e você viva esse poder da graça. Não importa você vir para a igreja, guardar o sábado, eu sou adventista, eu guardo o sábado, eu guardo os 10 mandamentos, eu guardo a lei. Não é por isso que a gente vai ser salvo. A salvação é pela graça. Temos que entender que graça é essa. Deus, quando enviou seu Filho amado à cruz e morreu para pagar os nossos pecados, você já tem a salvação. Ela foi oferecida para todos nós. O que pode acontecer é a gente perder essa salvação. Não aceitar essa salvação, não querer. Mas não é porque fazemos isso ou fazemos aquilo, ou porque melhorou isso ou melhorou aquilo. Não é isso que está em julgamento. Temos que entender muito isso. A justificação pela fé, Deus nos justifica, Deus veste as suas vestes de justiça em nós já estamos salvos pela tua graça. O que nós fazemos é que ao receber essa graça, você vive uma vida de salvo,
Porque agora você já está salvo. Então você ama a esse Deus que tanto te buscou, que te resgatou, que te tirou do lamaçal, do pecado, que falou assim: vem aqui, meu filho, essa casa é para você, mora comigo, habita em mim. Aí você obedece a Deus por amor, você ama esse Deus, você fala: ô Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o meu melhor para você? Que eu posso oferecer? Não somos nada. O nosso melhor é vestes de imundícia, trapos de imundícia. Deus fala em João 15:10: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Queridos, Deus odeia o pecado. Através do pecado que entrou ao mundo, Deus pagou esse resgate. Mas Ele ama a nós, pecadores. Vocês conhecem o pastor e também escritor Morris Vanden. Ele escreveu vários livros. Um dos livros que ele escreveu chama 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Um livro pequeno, bem interessante. Eu recomendo, quem quiser ler, tem até disponível na internet. 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Numa dessas teses, ele escreveu o seguinte: que ele leu o livro Caminho a Cristo, de Ellen White. E ele começou a sublinhar tudo que ele achava que devia fazer. Vou servir ao próximo, eu vou ser bonzinho, eu tenho que entregar o dízimo, dar as ofertas para a igreja, não maltratar as pessoas, ter paciência em casa, com os filhos, com a esposa. E foi sublinhando. Deu uma lista grandinha, assim, mais de 100 coisas que ele devia fazer. E ele começou a tentar fazer isso. Não posso gritar, eu sou cristão, eu não vou buzinar, tudo bem que ele está errado, mas eu sou cristão. Com o tempo, passou pouco tempo, a gente cansa. Você não consegue ficar o tempo todo vigiando. Eu não posso isso. Depois ele falou assim: agora eu vou ler de novo o livro. Eu vou sublinhar o que Deus pede para que eu faça. Agora eu vou ler. E leu todo o livro e sublinhou. Quando ele terminou, que ele deu uma olhada no que ele devia fazer, ele achou 3 coisas que ele devia fazer, que nós podemos fazer. A nossa parte que Deus pede para nós. Primeira coisa, oração. Ele viu que no livro está escrito: ore. Quanto mais fraco, mais oração. Quanto mais forte, mais oração. Em todos os momentos, oração. Ore a Deus. É o canal que nós temos de ligação da terra com o céu. Falar diretamente com Deus. Segunda coisa, estuda a palavra de Deus, a Bíblia. Estude. O livro Revelações do Apocalipse, a gente estava fazendo aquela lição Revelações do Apocalipse da Igreja Adventista, são 24 lições, se não me engano. Está escrito assim: o livro de Apocalipse, ele foi escrito com simbologias, para que somente aquele que estudasse entenderia. A própria Bíblia se explica. Por que qualquer leitor superficial da Bíblia não entende Apocalipse? Por que não entende esse tanto de besta que tem e simbologias? Porque foi feita com este propósito. Se Deus colocasse assim para qualquer leitor superficial entender, o diabo usaria... O diabo sabe que só vai entender quem estudar. Então, poderia ter maiores perseguições com a Bíblia, estava muito claro, muito bem revelado. Então a Bíblia é algo que nós devemos estudar de verdade. Chegar em casa, quando você estuda qualquer matéria que você já estudou, fez faculdade ou na escola mesmo, você fala assim: agora eu vou estudar justificação pela fé, agora eu vou estudar o amor de Jesus, agora eu vou estudar os sinais dos últimos tempos. E você vai estudando. Como diz o pastor Bulhon, é uma mina sem fundo, assim, sem fim. O tesouro está bem baixo. Você pode cavar e sempre vai ter coisas mais para a gente estar aprendendo. E a última coisa é compartilhar desse amor. Então são 3 coisas: oração, estudo da Bíblia e falar desse amor para Jesus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, a gente fala de Deus para as outras pessoas. Não é uma coisa forçada. Você não precisa pensar: nossa, bem que eu podia distribuir uns livros hoje à tarde, né? E se eu fizesse uma visita ali com um irmão doente? Não, é uma coisa espontânea. Você está tão cheio de Deus que você quer falar de Deus. Até alguém vai falar assim: poxa, você fala de Deus, porque você está cheio de Deus, não é? A boca fala e o coração está cheio. Deus fala em Isaías,
capítulo 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, tornarão brancos como a lã. Isso é uma promessa tão maravilhosa. Aqui na Califórnia tem uma vantagem que quando neva, a gente pode ir lá nas montanhas ver a neve, né? E tem dia que está bem ensolarado, você vê aquela neve. Primeira vez que eu fui lá, eu me lembro, porque eu nunca tinha visto neve, né? No Brasil não tem neve. A neve é branquinha, branquinha. Às vezes o sol está azulzinho, o sol brilhando e bate na neve. É assim que Deus vai nos deixar, branco como a neve. Temos um hino no inário, né? Que fala alvo mais que a neve. Os nossos pecados tá pago, tá consumado. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está pago, jamais conseguiríamos pagar esse preço. Então o que Deus nos pede é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus. E Ele é fiel e justo em nos perdoar. Se a gente vive culpado, se você pensa em Deus, o Criador do céu e do universo, e logo vem em você um sentimento de culpa, é porque muito provavelmente você não entendeu o que é esse amor de Deus e não entendeu o que é a graça e nem o perdão de Deus. Porque quando você dobra o joelho no chão, abre o coração a Deus e conta para Ele todas as suas fraquezas, Ele te dá força e poder. Porque na palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas ao mesmo tempo em Filipenses, o que Deus fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhum pecado não existe pecado que não possamos vencer em Cristo Jesus. Ele dá força, Ele dá poder. Todo o pecado, dia a dia, a gente vai crescendo de graça em graça em Deus, na misericórdia de Deus. Então, viver sobre o poder da graça não significa, então agora eu tenho permissão para ver do jeito que eu quero. Em Romanos 6,15 diz: e então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Porque em Cristo não há mais condenação, mas também vivemos obedecendo a sua lei, a sua vontade. A nossa parte para nós fazer é permanecer nesse Deus, é ter esse relacionamento com Ele, abrir o coração, falar com franqueza. Eu acabei de ler em Salmos, nós vimos no Salmo 139, Deus nos conhece antes mesmo de nascermos. Agora você acha que eu posso ajoelhar e conversar com Deus mentindo ou enganando esse Deus? Ou eu tenho assim um pecado que eu acaricio, um pecado escondido que eu sei que não é da vontade de Deus, que desagrada a Deus, e você acha que Deus não sabe disso? Olha só uma história que eu escutei de um pastor. Tinha um soldado que acabou passando para ser tenente no quartel. E ele estava lá na sala dele, nisso entra um soldado. Então o tenente, querendo demonstrar que tinha muita intimidade com o general, que era pegou o telefone correndo e falou assim: sim, senhor general. Pois não, general, pode deixar comigo. Querendo impressionar o soldado ali esperando na sala do tenente. E ele: muito bem. E desligou o telefone. Virou para o soldado e falou assim: pois não, soldado. Aí ele falou assim: não, é que eu vim aqui só ligar o telefone para o senhor. Não adianta, a gente não vai enganar Deus. Deus nos conhece. Aonde é que a gente se esconde? Davi disse: não há profundezas, não há alturas em que Deus não alcance. Então abre o coração para Deus. Senhor, olha só, mas de novo eu fiz isso, eu não acredito. Como é que eu faço uma coisa dessa? Me ajuda. Eu não consigo sozinha. Porque Deus está ali para ajudar. Ele fala assim: mas é lógico que eu te ajudo. A gente não cantou agora Isaías 41:10? Deus é a nossa destra. Não temas, eu estou contigo. Essa é a promessa de Deus. E a última coisa dessa análise que estamos fazendo é que um Deus que busca algo de nós. Então é um Deus que nos busca, um Deus com o poder da graça, que nos deu a salvação, a graça, e um Deus que busca algo de nós.
Quando você, que é pai, vê o seu filho fazendo algo errado, você não vai permitir, você não vai deixar, você vai proteger. Deus quer nos proteger. A sua lei é uma proteção, é uma cerca de proteção. Tem até uma figurinha, uma chart, não sei se vocês já viram, um homem, tem assim, a lei de Deus, ele está pulando a cerca. Aí quem está dentro fala, não vai, cuidado, e nisso ele está pulando, e lá embaixo é um abismo. Fora da lei de Deus é um abismo, a gente cai, a gente se machuca, não há nada de bom fora da lei de Deus. A lei de Deus, como às vezes o mundo lá fora pensa, nossa, coitada, ela é crente, né, adventista, aquele povo que não bebe, não come carne, não come carne de porco, não vai nas baladas e tal. Ah, coitada, a gente tem liberdade, eu posso fumar meu cigarrinho, posso tomar minha cerveja, posso ir pra balada, posso fazer o que eu quiser. Aonde é que está essa liberdade? Isso é escravidão, os valores foram invertidos. A lei de Deus é liberdade. Lá no céu, quando começou a rebelião, foi tudo sobre a lei de Deus. Foi por causa da lei de Deus. O diabo falou assim, a gente não precisa de uma lei para ser santo, a gente pode viver do jeito que a gente quiser, para que é a lei de Deus? E tudo se começou por causa disso. Mas a lei de Deus, Deus vai provar para o universo que a sua lei é justa e perfeita. No dia em que Jesus voltar, até o diabo vai reconhecer que a lei de Deus é justa e perfeita. Todo joelho se dobrará perante esse Deus do universo. É uma lei de amor. O que nós temos que fazer é seguir essa vontade de Deus. A gente pode até gostar, mas aí nós vamos sofrer as consequências. Deus coloca a sua orientação. Meu caminho é esse. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o caminho, porque é um caminho que nos traz alegria, um caminho de paz. Às vezes você pode pensar, Adriana, isso aí que você está falando é tudo muito bonito, muito legal, mas não funciona na minha vida não, viu? Não é bem assim não. Eu estou cansada de sofrer, estou cansado de recomeçar, eu me sinto sozinho, me sinto desamparado. Tem tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, o que eu faço não dá certo. Não sei se Deus realmente é real e se importa comigo. Meu irmão e minhas irmãs, se vocês se sentem assim, eu quero falar para vocês que Deus falou em sua palavra. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora eu possa esquecê-lo, eu não me esqueci de você. Isaías 49:15. E Deus fala assim para nós, em Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão de um filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mais uma promessa, eu gosto das promessas da Bíblia. As promessas de Deus são grandiosas, preciosas e poderosas. Eu aprendi isso com o pastor Eduardo Batista. Ele é muito legal. Ele sempre fala isso. Deus não faz uma promessinha, não. As promessas de Deus é grande, é coisa grande. Coloca já daqui que eu abro esse mar vermelho. Bate na rocha que sai água. Joga isso aqui que essa água amarga sai doce. É grande, as promessas de Deus é grande, é preciosa. Não tem dinheiro que compre, de tão valiosas que são as promessas de Deus. Malaquias 3:17 diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E em Salmos 27:10, para finalizarmos: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém, irmãos? Amém. Você não está sozinho no mundo, não. Você não está sozinho no seu quarto passando sofrimento, não. De manhã, quando você levanta, Deus está ali junto com você. Quando você separa uns minutinhos na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, antes de fazer as suas atividades, para Deus, o seu dia vai ser diferente. O seu dia vai render. O seu dia, porque é Deus que está ali com você, ajudando nos seus propósitos, nos seus planos. É muito diferente. Às vezes a gente pensa assim, não vou orar porque não dá tempo, eu estou atrasado, eu vou de tarde. E vai para fora, corre, vai fazer suas coisas. Você está ali sozinho, lutando. Não que Deus não esteja, mas você não buscou a ajuda de Deus. E Deus, Ele é educado, até para atuar na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entro. Deus precisa da nossa permissão para atuar na nossa vida. Deus é real e se importa com cada um de nós. Deus é real
e se importa comigo e com você. Portanto, a nossa responsabilidade é apenas uma: amar esse Deus. E aquele que ama obedece aos seus mandamentos. A vida não é o que a gente controla. A gente não sabe, mas nós não controlamos. Ela foi nos concedida como um dom para que possamos viver ao lado dele e não esqueçamos que Deus é real e se importa conosco. Irmãos, eu vou falar um pouquinho agora sobre a oração de hoje, que vamos ter essa vigília, né? Hoje, às 6 horas da tarde, começa a vigília jovem, que é uma igreja de oração, é uma igreja de poder. Há tanto poder na oração, mas tanto. Lá na igreja de Chile, nós temos um pequeno grupo de oração. Começamos assim por a ideia da Márcia, filha da Olidina, ofereceu a sua casa, então a gente pensou, vamos nos reunir lá todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, para orar. E também estudar a palavra de Deus. Então a gente começa cantando, aí a gente estuda um tema que a gente escolhe sobre a palavra de Deus, e a gente faz um caderninho de orações. Ela distribuiu um caderno para cada um. Aí nesse caderno a gente coloca o nome de quem está presente e os pedidos de oração. A gente tem recebido tantas respostas, tantos milagres de Deus, a gente tem sentido tanto poder que isso se expandiu. A gente criou um grupo no Facebook. Durante a semana a Olindina sempre está ali compartilhando mensagens de Deus, sermões que ela encontra bonito, alguma coisa. E durante a semana sempre surge algum imprevisto. Então a gente escreve lá, olha, fulano foi para o hospital, vai passar com cirurgia agora. Por favor, se eu fosse descrever para vocês os milagres que Deus tem feito, a gente sente a mão poderosa de Deus e as pessoas ao redor pensam, nossa, gente do hospital que a Márcia trabalha que nem tem religião, fala assim, você tem um grupo de oração, eu queria que você orasse. Aí ora, tinha uma mulher, por exemplo, que tinha uma casa para vender, já tinha anos que ela tentava vender essa casa. Márcia, vê lá no seu grupo de oração se eu consigo vender essa casa. 2 semanas depois ela conseguiu vender a casa. Reaviva a fé das pessoas nesse Deus que nós acreditamos. Quando nós oramos, não é para receber exatamente as bênçãos de Deus. A gente é um canal de bênção às outras pessoas. Por exemplo, José. José foi uma bênção para os egípcios. José, na casa que ele foi vendido, na casa de Potifar, ele foi uma bênção. Tudo que José fazia era abençoado. Você é uma bênção lá onde você mora. Você não está morando lá por acaso. Nesse bairro, nessa casa, você é uma bênção para os seus vizinhos. Quando você foi para essa escola onde você está estudando, você é uma bênção para os seus colegas de sala de aula. Você é um exemplo de Jesus na vida das pessoas. Às vezes as pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ver o nosso exemplo. Nossa, você é diferente. Quem tem Cristo no coração vive uma vida diferente. É diferente de você tentar ser bonzinho. Deus te transforma. Deus tem poder para nos transformar. Venham na vigília hoje, às 6 horas da tarde, quem puder, a vigília jovem. E vai ser das 6 às 10, vai ser uma bênção. O pastor pediu para eu falar alguma coisa sobre oração, terminando aqui. Tem 3 coisas interessantes na oração, que se vocês colocarem em prática, a gente pode se encontrar aí daqui uns dias, que eu sempre falo isso no grupo de oração, em todas as oportunidades. Faz esse teste, e depois me fala. Todo mundo que tentou, falou assim, realmente, olha, aconteceu isso. São 3 passos muito simples sobre a oração. É só ver o exemplo de Jesus. Em primeiro lugar, separe um tempo para orar. A gente não tem tempo para tudo nessa vida. Você tem a horinha lá que você gosta de tomar banho, a hora que você vai comer, a hora que você vai dormir. Você cria uma rotina na sua vida. Cria uma rotina para oração. Não a oração, eu vou orar agora porque estou com tempo livre, eu vou orar. Não. Hábito. Fazer parte do seu calendário. Das 5 da manhã às 6 da manhã, todos os dias eu vou orar. Ellen White diz que faria-nos bem passar 1 hora por dia meditando na vida de Jesus. Então, separa o tempo. Eu, particularmente, recomendo assim, horário agendado mesmo, como parte da sua rotina, 2 vezes por dia, pelo menos, de manhã e à noite. Antes de fazer qualquer coisa, já sai da cama, como diz o pastor, escorrega assim da cama já na beirada ali, já ora. Senhor, obrigado por essa noite de descanso, abençoe esse dia que eu vou começar, que seja com a tua presença. Vocês vão sentir um reavivamento tão grande na sua vida, um poder transformador. No fim do dia, você faz esse dia hoje, foi suave, foi mais suave, com mais dificuldade que você encontre.
No mundo tereis aflições, mas estou contigo. Você vai sentir a presença de Deus. Separe um tempo para Deus. Esse tempo é de Deus. Ninguém te interrompa. Nem filho. Quando você tem filho pequeno, no meu caso, eu tenho que acordar antes que eles. Porque filho, depois que acorda, acabou. Você não tem mais tempo. O telefone toca, o dia amanhece, não tem como. Tem que ser... Antes, Jesus orava antes do sol despontar. Momentos antes do dia amanhecer. Está escrito na Bíblia. Lugar para orar. Separa na sua casa um lugarzinho para você orar, em que as pessoas não interrompam. Jesus ia sempre para o jardim, né? Ele afastava da multidão, ele se afastava até dos discípulos para ter essa comunhão com Deus. Você separou aquele horário, agora separa um lugarzinho no seu quarto, fecha a porta do quarto. Ou se você tem uma salinha lá no seu quarto, vai lá, dobra o joelho e fala com Deus. E o último que eu gostaria que você experimentasse é falar em voz audível. Eu escutei o pastor Mark Feeling fazendo um sermão sobre oração. Ele disse assim: se você está lá no seu cantinho, ninguém já está te ouvindo, você está no seu horário, se você falar com Deus como eu estou falando com você, assim, não estou audível, fala: Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, a sua mente fica menos propensa à distração, porque você está conversando, você está se ouvindo, você não, porque se você ora só com pensamento, Deus escuta o nosso pensamento, mas você distrai mais. Daqui a pouco você está pensando: nossa, que horas já são? Nossa, hoje eu tenho que ligar não sei para onde, eu esqueci. Nossa, hoje eu tenho que pagar não sei o que. Você distrai quando você vê, você fala assim: mas peraí, eu estou de joelho, eu estou orando, onde que eu estava mesmo? Se você falar com Deus de modo audível, você vai abrir mais seu coração. As primeiras vezes você vai achar estranho, às vezes você ora assim 5 minutinhos, 10 minutinhos, daqui a pouco seu joelho nem dói mais. Quando você vê, você está meia hora falando com Deus e fala assim: ó Senhor, então continua comigo, e você levanta. É tão gostoso, sabe, você falar com Deus mesmo, tá ali conversando. Se alguém passasse no quarto e falasse: ah, ela tá ali conversando sozinha, né, tem ninguém lá, mas você tá conversando com Deus. Conversa de modo audível, não tenha medo. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer falar com Deus, a gente quer falar no pensamento, porque é uma coisa que você quer só que Deus saiba, não quer que o diabo saiba, porque você está contando as suas piores coisas para Deus. Você está assim: ó, meu Deus, aconteceu isso. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, acreditem nisso. Quando um de nós ajoelha e clama o nome de Deus, Deus é tão poderoso como um relâmpago que sai do céu assim, ó. Ele envia seus anjos e todo o diabo se afasta. Não fica um anjo do mal ao seu redor. Não tenha medo. O diabo não escuta. Quando eu ouvi isso, eu falei: ai, que glória, que bênção, que bom. Eu vou contar isso para todo mundo, que eu quero que todo mundo saiba disso. O diabo não escuta. Pode falar. A hora que você fala o nome de Jesus na oração, você dobra o seu joelho, Deus é poderoso, é muito mais poderoso que o diabo, mas muito mais poderoso. Imediatamente os anjos de Deus acampam ao seu redor, e toda a sua oração é anotada no livro, e Deus está ali orando, ouvindo você e anotando no seu caderno da vida. Amém. Orem assim. E orem 3 vezes, desses três etapas, né? Um tempo para orar, um lugar para orar e falar em voz audível. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém e amém. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós, que o Espírito Santo seja derramado em abundância sobre vocês, que esse povo escolhido para viver esses últimos dias aqui na face da terra estejam preparados para o grande dia que está muito próximo de chegar, a volta de Jesus, que nós tanto pregamos e tanto esperamos. Jesus está perto de voltar. Confia nesse Deus. Agarre na mão de Deus. Quando vier as provações, vocês não vão ter medo, porque vocês conhecem esse Deus. Vocês sabem o Deus em que vocês confiam. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos, para finalizarmos. Vamos cantar um hino. Então vamos cantar um hino antes de orarmos. Nos braços de Jesus. Olha, proteção divina. Espírito
Jesus, muito em breve o Senhor voltará a este mundo e irá nos levar para o céu, para morar uma vida eterna contigo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, nos prepare para esse dia. Amém, Senhor. Esteja conosco, nos fortaleça no teu caminho, nos guia, nos transforma, para que possamos ser cidadão celestial. Amém, Senhor Deus. Que possamos a cada dia crescer na tua graça, crescer no teu amor e na tua misericórdia. Amém, Senhor. Que possamos todos os dias ter fome e sede de tua palavra e buscar a ti de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Que possamos ser fiéis a ti nas provações que virão. Que possamos passar todas as tribulações, porque sabemos que temos um Deus poderoso ao nosso lado e que em ti tudo posso, porque tu nos fortaleces. Amém, Senhor. Obrigada pelo alimento que vamos compartilhar agora, o alimento físico, o almoço que a igreja preparou com tanto carinho por nós. Obrigada por estarmos aqui em mais um sábado de adoração. Nos leve para casa em paz, em segurança e revivados com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.